Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Nesta terça, hoje aqui no programa, a gente fala sobre o mês de conscientização da hipertensão, que é agora, em abril. Então, que tal a gente falar sobre esse tema, né, que é um tema tão importante, que tem ajudado, inclusive, aí a salvar muitas vidas, tá? Nós também hoje aqui no programa vamos falar sobre consumo consciente na infância. Você sabia que é importante, desde cedo, assim, conscientizar os nossos pequenos e as nossas pequenas, né, a respeito do consumo consciente, do nosso meio ambiente? Pois é, nós também já vamos compartilhar aqui muitas dicas sobre esse assunto para você. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, né, que você consegue nos acompanhar, nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, né, ter ele baixado aí no seu celular ou no seu tablet e, é claro, também ter acesso à internet. Pronto, fechou o combo, você vai conseguir nos assistir, tá joia? Lembre sempre disso. Lembrando também ainda que nós estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Facinho para você nos encontrar, tá tudo aqui, ó, passando na sua tela, tá? Os nossos usuários. Corre lá então para acompanhar a gente também por essas plataformas. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, gente, sobre um assunto muito importante, que é hipertensão. No mundo, de acordo com dados lançados pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, em 2021, pessoal, aproximadamente ali, né, 1,26 bilhão de pessoas são hipertensas. É muita gente. E aí, ó, cerca de 10 milhões de pessoas, elas acabam morrendo de complicações da hipertensão arterial todos os anos. No Brasil, tá, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aproximadamente 33% da população sofre de pressão alta, somando, né, cerca de 38 milhões de brasileiros. Muita gente também. E aí quem vai falar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a cardiologista Valma Garrote. Muito bom dia, doutora Valma, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada pela presença. Mara. Bom dia, Mara. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. A gente que agradece sua Obrigada presença. pelo convite. Bom dia. Muita gente sofre de pressão alta. Então, Mara, muita gente. É um tema muito importante para a gente abordar hoje, né? A gente está no mês de abril. O mês de abril é o mês que a gente dedica ao combate à hipertensão arterial, à prevenção. É muito importante trazer esse tema para a população, para dar a oportunidade da população ter acesso à informação para conseguir prevenir bem esse mal que causa danos muito grandes, né? É o principal fator relacionado às doenças cardiovasculares. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças, é a maior causa de morte no mundo e no Brasil também, que engloba as doenças relacionadas ao coração, que levam ao infarto, e também as doenças cerebrovasculares, que levam ao AVC, o derrame, né? Além disso, a hipertensão também é uma das principais causas de doença renal crônica, que pode também levar o paciente à hemodiálise. Então, é um tema muito importante, é uma doença muito perigosa porque ela é silenciosa, né? É uma doença crônica, não transmissível, mas ela é muito silenciosa, o paciente muitas vezes é hipertenso, não sabe, por isso que é importante que a gente fale um pouquinho sobre isso, para alertar a população. Isso, vamos então começar explicando o que é a hipertensão, né? Acho que você citou muito bem. Ela é uma doença, pessoal, crônica, não transmissível e extremamente silenciosa. Isso. Essa é a definição da doença hipertensão arterial sistêmica, né? Sim. É uma doença crônica, ela não é transmissível, mas ela é extremamente prevalente na população como um todo. No mundo e no Brasil não é diferente, né? E o que é importante a gente salientar é essa característica que ela tem de ser assintomática,
por um longo período na vida do paciente. Sim. Por isso que a gente chama que ela é silenciosa, diz que ela é silenciosa. E por isso ela é tão perigosa, né? Porque ela é uma doença que pode causar por um tempo na vida do paciente, ela está presente e causar lesões que a gente chama subclínica, e lesões subclínicas, e o paciente permanece assintomático por um longo período, mas os malefícios da hipertensão já estão sendo instalados no corpo do paciente. Certo. Tem fatores de risco? Tem causas? Sim, tem fatores de risco. É importante a gente pontuar o fator genético hereditário, que está presente em até 50% dos casos, né? Por exemplo, se seu pai ou sua mãe são hipertensos, a mãe é hipertensa ou o pai é hipertenso, você tem um risco de se tornar um hipertenso no futuro. E aí você deve, provavelmente você será um hipertenso, caso você não elimine os outros fatores de risco que a gente vai comentar. Porque a hipertensão ela é uma doença que a gente chama multifatorial. Então, múltiplos fatores colaboram para que o paciente se torne hipertenso, né? A genética, como a gente já acabou de falar, mas fatores sociais e ambientais também, comportamentais. Uma dieta com excesso de sódio, de sal na dieta, consumo inadequado de álcool, o tabagismo e o sedentarismo principalmente também. Paciente que não se exercita, não faz exercício, come mal, dorme mal, é estressado, tudo isso são fatores que colaboram para o desfecho hipertensão. A pessoa pode desenvolver do nada a hipertensão também? Você falou do histórico familiar, né? Mas aí a minha dúvida é, pode ser do nada também que ela pode surgir? O paciente muitas vezes chega no consultório, inclusive, com essa impressão: doutora, me tornei hipertenso do nada. Do nada. Eu não era hipertensa, mas eu fiquei hipertensa do nada. Na verdade, não é tão do nada assim, né? Ou o paciente, muitas vezes, ele tem essa condição genética na família, ou não tem, mas ele é um paciente que tem sobrepeso, que está acima do peso adequado para a estatura dele, né? Com o IMC alto, que a gente chama, que é o índice de massa corporal, alto para ele. Ou ele tem uma dieta que não é equilibrada, que não é baseada em frutas, legumes, carnes magras, pouco sal, não. Ele come muito fast food, enfim, vem com uma dieta que não é equilibrada de longa data, né? Não faz exercício de forma adequada. O que é fazer exercício, para que também a gente seja mais claro, né? A OMS recomenda que a gente faça pelo menos 150 minutos de exercício moderado durante a semana, que significam 30 minutos, por exemplo, de caminhada por dia, por 5 dias. Isso é o mínimo, mas a gente estimula que isso seja... o paciente consiga chegar ao dobro disso, 300 minutos, ou seja, 1 hora a cada 5 minutos, ou você pode dividir ao longo da semana essa quantidade de exercício, para que você obtenha esse benefício do exercício em reduzir o impacto da hipertensão na vida. Não adianta fazer 3 dias por semana e achar que vai ter esse benefício em reduzir a pressão arterial. Tá. A partir de qual aferição, né, a gente precisa manter aí um alerta? Pergunto isso porque acho que a gente está muito acostumado ali do 12 por 8, né? Sim. 12 por 8, tá ótimo a sua pressão. Sim. E aí, doutora? Então, 12 por 8 é ótimo. É uma pressão normal, que a gente chama, né? É uma meta para a maioria dos pacientes. Abaixo de 12 por 8, hoje a última diretriz de hipertensão, a última diretriz brasileira de 2020, traz uma pressão abaixo de 12 por 8 como ótima, caso o paciente não tenha nenhum tipo de sintoma, óbvio. Mas abaixo disso é ótima, 12 por 8 é normal, acima disso a gente já liga o sinal de alerta. Mas a gente diz que classifica o paciente como hipertenso quando ele tem níveis de pressão arterial acima de 140 por 90, que é o 14 por 9, né? Que a gente chama 14 por 9. Acima de 14 por 9 de forma sustentada. Não significa que o paciente teve um pico de uma pressão de 14 por 9 em um momento, um episódio isolado, e a gente pode classificar ele como hipertenso. A gente precisa de 2 momentos. Esse paciente precisa fazer uma visita ao médico, ao cardiologista ou ao médico assistente dele, em 2 momentos separados por dias ou semanas. E a gente precisa ter esses níveis persistentemente elevados, acima de 14 por 9, pelo menos em 2 consultas, e aí a gente classifica o paciente como hipertenso. Ou de forma ideal, que a diretriz também estimula que a gente use mão de métodos de aferição de pressão arterial fora do diagnóstico. A gente tem exames que a gente faz, como também método padrão ouro para diagnóstico de hipertensão, como a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E ali a gente tem dados, média de pressão, que a gente vai classificar como hipertenso ou não. Mas acima de 14 por 9 é um nível que já chama atenção para a gente classificar o paciente como hipertenso. E, doutora, a hipertensão, ela tem sintomas ou ela
em todo momento vai ser silenciosa? Na maioria das vezes ela é assintomática mesmo, o paciente não percebe, não sente nada, vai se adaptando àquela elevação dos níveis de pressão arterial. Muitas vezes ele chega com a queixa de, estou com dor de cabeça, fui ver a pressão estava alta. Sim. Muitas vezes o que acontece, na verdade, na maioria das vezes, é que a dor, seja ela dor de cabeça, uma dor abdominal, uma dor na perna, qualquer desconforto, na verdade, pode elevar os níveis de pressão arterial, porque é uma resposta fisiológica do nosso corpo. O desconforto vai causar um aumento da pressão arterial, da mesma forma que o esforço vai causar. Isso é fisiológico. Mas, e aí, muitas vezes é aí que o paciente consegue esse diagnóstico, porque algum sintoma chamou a atenção e a gente teve a oportunidade de conhecer aquela pressão do paciente. Sim. Mas, quando os níveis de pressão arterial estão extremamente elevados, acima, níveis muito altos, como 18 de sistólica 18 por 10, Sim. o paciente pode sim sentir um mal-estar, a cabeça um pouco mais pesada, normalmente é isso que o paciente relata. Ou níveis extremamente elevados podem levar sim uma cefaleia, que é a dor de cabeça, muito importante, e ser um sintoma de AVC, por exemplo. Sim. Ou até um desconforto torácico também, quando a pressão está muito elevada. Pode, de fato, chegar ao óbito? Pode sim. A hipertensão, ela é uma doença que ela realmente está diretamente relacionada a muitos óbitos. Sim. Dessas doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares, tá? Em torno de 40... Que ela pode levar a outros problemas. Isso, ela vai, ao longo do tempo, quando não tratada, ela vai causando inicialmente lesão dentro dos vasos sanguíneos. Sim. Dentro da parede do vaso, que a gente chama de lesão endotelial. Essas lesões nos vasos vão favorecendo um desfecho de infarto no futuro da vida do paciente e o AVC também, além da doença renal crônica, né? Da falência dos rins. Mas ela também pode causar o óbito de forma direta quando a pressão está extremamente alta. Na maioria das vezes o que acontece é uma rotura de um vaso, por exemplo, no cérebro, e o paciente faz um AVC hemorrágico, como a gente chama. Mas na maioria das vezes ela vai fazendo isso, ela vai causando lesões nos vasos sanguíneos, que vai colaborar para o desfecho de infarto, e ela está envolvida nessas mortes, especificamente por infarto, em torno de 40% delas. Pelo menos a hipertensão só isolada diretamente ela pode causar isso, e em torno de 50% ou até mais dos AVCs. Além disso, o que a hipertensão pode causar no coração, no início, Mara, ela vai... É como quando a gente vai para a academia e malha um músculo. Sim. Né? A gente sobrecarrega o músculo com um peso e aquele músculo vai trabalhar, né, sobre uma pressão, uma carga maior, e vai ficar musculoso. Inicialmente, o coração não tratado, né, a hipertensão não tratada, vai fazer com que o coração também, que é um músculo, se torne mais musculoso, que a gente chama de hipertrofia, no estágio mais inicial dessa doença. E aí, com o tempo, se não tratada, esse coração, que é um músculo, vai ficando hipertrofiado. Por quê? Porque ele recebe um sangue com uma pressão muito alta. O sangue está passando pelos vasos sob uma pressão mais alta do que o nosso corpo está preparado para receber. Então, o coração recebe aquele sangue sob essa alta pressão, vai trabalhando com mais força e precisa também trabalhar com mais força e colocar mais força para mandar esse sangue para o resto do corpo de volta, para mandar de volta para o corpo. Okay. No final de tudo isso, o coração, que vai ficando mais musculoso, ele vai ficando fraco, ele vai dilatando, e o que era mais grosso, o músculo que vai ficando mais grosso, ele fica mais fino, dilata, e o desfecho é a insuficiência cardíaca, que é uma doença também extremamente grave, que tira a qualidade de vida do paciente e leva a óbito também. Certo. E tem tratamento, doutora, para pressão alta? Sim, tem tratamento que a gente chama de tratamento não medicamentoso, que na maioria das vezes é o que a gente também usa para prevenir a doença. E também tem tratamento farmacológico. E esse tratamento farmacológico, né, com medicação, é individualizado, dependendo desse diagnóstico. O diagnóstico precisa realmente ser bem feito, com a técnica adequada, com essas 2 visitas, como eu comentei antes, para tratar de forma adequada, porque a hipertensão, a gente classifica ela em estágios. A depender do estágio que o paciente se encontra, a gente vai usar uma ou mais medicações. Na maioria das vezes, a gente associa a medicação. Mas o que é importante salientar é o tratamento não medicamentoso, que serve para todos os hipertensos, mas também serve para os pacientes não hipertensos, para que não se tornem um futuro hipertenso. Que é praticar exercício físico de forma regular, como a gente comentou, aquela quantidade, né, de exercício
recomendada pela OMS, uma dieta com ingesta baixa de sódio. O que é recomendado é uma dieta com mais ou menos 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal, 5 saquinhos de 1 grama, daqueles que a gente tem em restaurante, mais ou menos uma colher de chá, distribuído em todas as refeições. Alertar que a maioria do sal que a gente come na alimentação diária já está embutida nos alimentos processados, então ter atenção a isso, evitar alimentos processados, embutidos, né, com conservantes, alimentação mais natural possível. Sim. Não fumar, evitar bebida alcoólica em excesso, né? E ao médico, procurar um médico com certa regularidade para você descobrir se é hipertenso ou não. Sim, porque pode acontecer isso, né? Pode acontecer da pessoa ser hipertensa e não saber que é hipertensa. Muitos brasileiros hoje e agora são hipertensos e não sabem. Não sabem. Então a recomendação é que a partir dos 3 anos de idade o pediatra já faça a aferição da pressão arterial da criança nas consultas da pediatria, a partir dos 3 anos. E também isso serve para os adolescentes. Já nos adultos não hipertensos, a partir dos 18 anos, a recomendação é que você tenha a sua pressão aferida, vista por um profissional capacitado, pelo menos a cada 2 anos, se você não é hipertenso, mas idealmente uma vez ao ano, tá? E para os pacientes hipertensos, isso é individualizado com o seu médico assistente. Muito bem, doutora, qual é a melhor forma da gente prevenir a hipertensão? É tendo hábitos alimentares saudáveis, é fazendo, de fato, né, assim, exercício físico, atividade física com regularidade, não é uma vez na vida, né, e outra perdida. Exatamente. A melhor forma de prevenir é mudar estilo de vida mesmo, né? Mudar o comportamento, ter um estilo de vida mais saudável possível. Praticar exercício físico, se manter dentro do seu peso ideal, tá? Dentro do IMC ideal para a sua altura. Então, a perda de peso impacta muito no paciente que é hipertenso. Perder 5% do seu peso corporal vai impactar em reduzir a sua pressão em 20%. Praticar exercícios dentro daquela recomendação que a gente comentou, de 300 ou 150 minutos de exercício moderado por semana, vai impactar em reduzir a sua pressão arterial sistólica, que é a mais alta, em até 8 milímetros dessa pressão arterial. Diminuir a ingesta de sódio também na dieta, né? Existe uma dieta chamada dieta DEST, que é uma dieta que foi elaborada na década de 90 por cientistas norte-americanos, que hoje a gente, inclusive, a gente tem clara evidência do impacto benéfico dela em evitar ou tratar também a hipertensão, que é baseada praticamente em frutas, vegetais, laticínios magros, leite e derivados desnatados, carnes magras, fibras. Então, uma dieta equilibrada, saudável, natural, né, menos... desembalar menos, né, comida processada. Desembale menos, descasque mais. Descasque mais, exatamente. Não fumar, né? Hoje a gente tem uma população jovem fumando muito, inclusive cigarros eletrônicos, então não fumar, por favor, vai reduzir mortes por muitas causas. E como exercício, praticar exercício de forma regular reduz morte não só por doenças cardiovasculares, mas por todas as causas, por neoplasias, câncer também. Então, ter esse estilo de vida mais saudável, consumir álcool de forma moderada também, tá? E ter uma regularidade em cuidar da sua saúde também com um profissional de saúde, procurando, né, ativamente esse diagnóstico. E a forma que a gente consegue fazer isso é aferindo a pressão. Então, precisa ir no médico de forma regularmente, fazer um check-up para ver, dentro daquelas recomendações que eu comentei de idade, checar a sua pressão de forma regular. Muito bem. Doutora, só para a gente fechar aqui o programa, né? O programa não, no caso, a entrevista agora. Infelizmente, poderia passar aqui mais tempo conversando com a doutora Valma. Qual que é a mensagem que fiquem sobre esse tema, sobre a hipertensão? Então, a mensagem mais importante que eu acho que a gente tem que passar nesse mês, que é exatamente isso chamar a atenção nesse mês de abril dedicado à hipertensão, é alertar a população que a hipertensão arterial, apesar de ser silenciosa, ela não é uma doença tranquila, benéfica, porque ela não está me causando nenhuma dor, nenhuma queixa, nenhum sintoma. E o paciente muitas vezes vai deixando passar, vai levando. Não, ele tem que saber que essa doença é uma doença grave, que ela vai, em algum momento da sua vida, trazer um desfecho muito grave se você não tratar essa pressão, você não buscar esse diagnóstico e não tratar de forma adequada. Né? Que não é à toa que ela está envolvida com a principal causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares.
Então, buscar ativamente esse diagnóstico, se cuidar. E antes disso, todo mundo deve fazer isso, é buscar uma mudança de estilo de vida. Se você está acima do seu peso ideal, tentar procurar um nutricionista, é muito importante essa equipe multidisciplinar para ajudar o paciente. O nutricionista vai te orientar bem sobre essa dieta equilibrada. Não falo de dieta restritiva, isso eu não acredito, mas uma dieta equilibrada para a vida, não para emagrecer para o carnaval, não para emagrecer, sabe? Os projetos, né? Os projetos verão, mas projetos é para a vida, para viver bem, porque envelhecer é, assim, não é se Deus quiser para todo mundo, é uma certeza, não é uma opção, né? Mas envelhecer com qualidade de vida, funcionalmente bem, ativo, é uma opção. Pois é, e a gente admira tanto as pessoas que envelhecem dessa forma, né? Porque a gente também não faz a nossa parte para chegar também, Exatamente. Né, então, essas escolhas que a gente faz todos os dias são importantes em reduzir o impacto dessa doença na vida de todo mundo. Maravilhoso, né, gente? Contatos, redes sociais, quer compartilhar? Fique à vontade aqui. Tá, obrigada. Valma Garrote é o meu Instagram. Sim. E lá no Instagram você encontra. Muito bem, todos os contatos. Então, Valma Garrote tá lá no Instagram, você pode conferir mais informações sobre outros temas relacionados à cardiologia. Olha, inclusive já está aí, viu? A nossa equipe, ela é assim, Sim, ela é bem eficiente. Então, você pode buscar mais informações, os locais de atendimento, todos os contatos. Tá certo? Agradecer também toda a equipe aqui do Hospital do Coração, né, que veio, né, que nos cedeu a doutora Valma agora por esses lá no Hospital do Coração também. Obrigada, Tenho a felicidade de trabalhar lá e também agradeço ao Hospital do Coração por estar sempre indicando. Obrigada pela oportunidade, Mara. Isso, a gente que agradece. Bom dia, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, adorei. Seguinte, rápido intervalo comercial, vamos. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre outro tema aqui no Bem Assim. Não sai daí.